Então, boa tarde a todos. Meu nome é Sandra Barreto, eu sou professora da Faculdade de Medicina e estou na tutoria do programa Mais Médicos junto com o professor Cláudio desde 2013. Boa tarde, professora Sandra, professor Dr. Walter, bem-vindo depois do cafezinho. Mais colegas médicos aí, alguns já conheço de algum tempo. Meu nome é Cláudio, eu estou professor ou diretor da faculdade, tutor do programa Mais Médico com a professora Sandra. Boa tarde, eu sou Walter Santos, referência regionalizada, consultor técnico do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, sendo referência para a região do Cariri, Superintendência Regional Sul, e também para a região do Litoral Leste, Superintendência Regional Leste. Eu acredito que cada médico, eu vou chamando por aqui para ficar organizado. Bruno Franco. Presente. Aí você fala, né? Qual o programa, já que está sendo gravado? Meu nome é Franco, participo do programa Médicos do Brasil desde 2000, votado por Ceará. Você está desde quando? É que cortou. Maio de 2002. Certo. Aí, Sinara Bezerra. Sinara, você pode ligar a sua câmera e se identificar, por gentileza? Deisilane. Boa tarde, meu nome é Deisilane, estou na assessoria da atenção primária de Missão Velha. Elton. Elton Bruno, estou no programa desde 2017, Missão Velha, supervisora Jaciara. Jaciara. Não sei se vai dar para ela falar. Bom, Larissa. Boa tarde, pessoal. Sou Larissa, estou no programa Mais Médicos em Missão Velha desde dezembro de 2021. Luana. Boa tarde, pessoal. Luana, coordenadora da Atenção Básica de Missão Velha. Walter já se apresentou e o Égila. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wésila, estou no Médicos pelo Brasil desde setembro de 2022. Pronto, eu acredito que agora a gente possa começar. Você quer começar, Walter? Microfone. Acho que nós poderíamos iniciar ouvindo o doutor Elton. O senhor está falando pelo grupo? Professor, a gente se reuniu, a gente teve uma reunião com a gestão, certo? E assim, foi meio que, doutora Sandra, a gente já tinha um contato maior e fazia muito tempo que a gente queria essa reunião e aí sempre nunca dava certo. Aí assim, a gestão de Missão Velha teve um contato com vocês, do referência do Mais Médicos, e foram mudadas algumas questões, e aí a gente queria ver possibilidades. Eu sei que modificou muito, desde 2017, quando eu entrei para cá, a gente tinha um dia de EAD, e foi retirado, só que nós médicos, a gente queria uma reunião com a referência. Lógico que a gente tem que cumprir um contrato, a gente não quer quebrar contrato, nem deixar de fazer as horas pertinentes, não é nada disso não.
Mas a gente queria ver possibilidades, já que, sendo bem sincero, por exemplo, essa questão da carga horária. 40 horas, quando eu entrei no Mais Médicos, foi passado que nós poderíamos fazer o que quiséssemos à noite e final de semana. Então, por que que Luana deu até o mês que vem para a gente ficar com 64 horas no Senés, 40 horas e 24 horas de plantão? Então, assim, eu até então entenderia que a gente poderia fazer o que quisesse à noite e final de semana, sem prejuízo ao programa. Então, eu não entendi essas 64 horas, até porque o programa, teoricamente, seria de dia e final de semana e à noite e tal. Então, discutíamos entre nós, criamos um grupo para a gente, e pedimos eu entrei em contato com o Dr. Walter para a gente tentar conversar e ver o porquê dessas exigências, sendo que dá para cumprir a carga horária com flexibilidade sem estar impondo isso. Ela até falou que teríamos até advertências e tudo mais e tal. E aí a gente queria, assim, uma explicação sobre essas questões e algumas outras questões e tal. Por isso que aqui a gente não está segregando mais médicos e médicos pelo Brasil, porque até onde foram nos passado foi uma imposição, não, mas assim, uma regra para todos, certo? Então, assim, o Bruno pode até dar continuidade, falando pelo grupo também, mas é isso. Aí, assim, eu pedi até Luana, falei com Luana hoje à tarde, tava na UBS, e até ela me mandou mensagem e eu disse, Luana, era importante que você participasse para a gente ver possibilidades e algumas flexibilizações, mantendo a carga horária, e ver o que a gente pode fazer sobre isso, e pedir uma explicação por que 64 horas, certo? Da onde é que saíram essas 64 horas? Até onde eu entendia, até questão jurídica, nós poderíamos ter 2 vínculos públicos e a quantidade de horas era bem maior que isso, você comprovando que você poderia manter essas cargas horárias. Aí eu, por exemplo, eu tenho 10 anos de regional, onde sou seletista e tal, vou ter que sair do meu concurso para priorizar a bolsa, mas por que se eu consigo conciliar? Aí a gente queria uma explicação de algumas questões, já que já que a gestão não passou isso para a gente, infelizmente. Bem, assim, aproveitando a deixa do colega, né, já que a gente entrou nessa parte, o que o Elton, assim, falou sobre, primeiramente, que foi colocado sobre a questão do CNES, né, a adequação do CNES à realidade legislativa, né, assim, e assim como ele bem pontuou, né, tem situações, né, até tem jurisprudência sobre isso, que mostra que se há compatibilidade de horário, de fato, né, o médico pode sim exercer, né, aqueles horários. Isso aí, a gente que é médico, a gente sabe que é assim mesmo que funciona, né? Nós estamos falando aqui de realidade, tá? E assim, mas uma coisa que realmente nos trouxe um grande susto foi a questão que a gente vinha fazendo a carga horária mais a carga horária do EAD, porque a gente tinha aquela pós-graduação, né, que foi finalizada recentemente, e a gente tinha essa disponibilidade de um dia da semana destinado ao EAD, né? E aí, no início do ano, houve uma reunião da gestão com todos os funcionários, né, da saúde, onde foi relatado que manteria-se, né, essa carga horária, que ela é estendida, no caso de Missão Velha, para todos os funcionários, não é exclusividade dos médicos, né? Isso é uma questão da gestão do município de Missão Velha, né? Sei que não tem nada a ver com a parte médica aqui da coisa, mas assim, no sentido de que essa extensão desse direito, digamos assim, que foi institucionalizado pela prefeitura, né, pela autonomia que o prefeito exerce sobre o município, ele tem no princípio administrativo, né, esse direito, e aí questionou-se, a gente agora reuniu-se só os mais médicos e os médicos pelo Brasil para, na pauta, a segunda pauta foi que nós deveríamos trabalhar os 5 dias na semana e não existiria mais o EAD, né, aquela dita folga, né. Então, assim, o que é que acontece? Acaba que todos nós, né, não sendo hipócritas, temos atribuições fora o Médicos pelo Brasil ou mais médicos, né? Ninguém aqui é hipócrita porque na verdade, todo médico, não conheço nenhum médico que trabalhe em uma unidade só, tenha só um vínculo empregatício. Até acredito porque no nosso país não existe vínculo médico que sustente um salário digno, né, para a classe médica.
A verdade é essa. Então, assim, o município de Missão Velha, ele pratica, né, haja visto, isso é algo que já foi, assim, entendido para nós, já foi exposto para nós, que a prática, né, por exemplo, do horário corrido, que é como a gente pratica, né, no nosso dia a dia, onde a gente disponibiliza aquele horário mais estendido, né, nos nossos postos, né, dando atendimento aberto, né, universal, né, e integral àquela população, né? No meu caso, por exemplo, toda a população que chega todo aquele horário é atendida, muito bem atendida, por sinal, né? E aí, assim, observando, creio eu, os princípios da economicidade, né, os princípios da eficiência da administração pública, a Prefeitura de Missão Velha, ela estabeleceu esses horários, por quê? Vamos lá. Por quê? Existe uma economia do município em relação a fazer da forma que é feito, né? Isso é fato, né? Então, assim, por isso que a carga horária é desse jeito. E existe também um acordo com a população, né? E na administração pública existe o que a gente chama de usos e costumes, né? Que são práticas usuais, ou seja, hábitos da administração pública, né? Que viram, digamos assim, que acabam com o passar do tempo virando um regramento. Isso acontece no mundo jurídico, por exemplo, né? O horário dos magistrados, o horário de outros funcionários de outros regimes, entendeu? E no âmbito administrativo municipal também existem vários municípios, né? É tanto que no uso e costume passou-se a ter um turno de folga para todos os funcionários públicos no município de Missão Velha, entendeu? Então, o que acontece? Nossa reivindicação aqui é justamente por isso. Todos nós aqui temos atividades extra, o programa, não descumprimos. Nosso intuito aqui é não descumprir o programa, né? Só queríamos reivindicar que sejam observadas algumas necessidades do nosso coletivo, entendeu? Então, assim, quando se falou lá na reunião que Luana então, teve com a gente, que a gente teria que cumprir os 5 dias, nós fizemos propostas imediatas ali, e essas propostas a gente está trazendo aqui novamente para todos, né? Por exemplo, a gente pensou, se para todos os postos funcionarem de segunda a sexta, né, e todo mundo aqui trabalha 4 dias, né, a gente deu algumas propostas. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui bem prático. Seria, como foi colocado, né, por Luana, a gente trabalhar de segunda a quinta e a sexta ali e fazer aquele turno de 8 a meio-dia. Então, por que não fazer aquele turno no horário vespertino? Sendo que a gente vai estar presente também, né? Sendo que poderia colocar esse horário vespertino no dia que a gente já está, né, alocado, e aí a gente poderia fazer na unidade do colega, por exemplo, e aí todo santo dia ia ter médico naquela unidade. Essa é uma proposta. A segunda proposta é o horário noturno, né? A gente avaliou como, por exemplo, aquele programa Saúde na Hora, né, do governo federal, onde nós, médicos aqui, conversamos entre nós e nos disponibilizaríamos a fazer um turno à noite na UBS. Principalmente tem uma UBS em Missão Velha, que ela fica ali próxima ao hospital, né? O Hospital de Missão Velha, ele tem uma demanda altíssima. Eu já trabalhei lá, eu sei como é. Tem uma demanda altíssima e muita coisa de atenção primária, né? Principalmente esse horário noturno. Tem gente que leva exame, alegando que não pode pelo dia e tal. Enfim, coisas a gente sabe como funciona na prática. E aí, a gente está se disponibilizando a fazer um horário noturno, né? E aí a gente conseguir, com isso, manter aquele dia de folga da gente para a gente poder cumprir outra necessidade de trabalho para a gente complementar a renda. Ninguém aqui está sendo hipócrita, não. Eu estou falando aqui por mim, porque eu preciso complementar minha renda. E eu acredito que os colegas também não estão aqui à toa. E outra coisa, Bruno, a gente ainda tem que fazer os cursos, cara. Tem que ter o tempo dos cursos, né? Cursos extras. A gente tirou o título de especialista, por exemplo, ou vocês acabaram a pós-graduação, mas a gente continua com os cursos, que são, na verdade, são 32 horas mensais. Então, assim, esse dia que seria folga, que não é folga, é AD, a gente faria os cursos e, assim, complementaria a renda do jeito que quisesse. Assim, sendo bem aberto, porque aqui nós estamos entre colegas, né? Eu acho que aqui não tem ninguém que queira prejudicar o outro. Então, assim, a gente tem que ser sincero e jogar as cartas na mesa. A gente não quer deixar de cumprir a carga horária. A gente só queria uma flexibilização para a gente tentar se manter no programa, mas também tentar manter os outros compromissos que todos aqui que estão presentes têm. Mais de 1 ou 2 compromissos. Pois é, então é essa a nossa
principal reivindicação nesse momento, como reforçando o que o colega falou. Ninguém aqui quer fugir do nosso compromisso com os programas. A gente só quer uma abertura, uma flexibilização com relação a isso, para a questão dos horários, para que a gente possa atender às demandas populacionais, né? Haja visto o benefício que o próprio município de Missão Velha vai ter, por exemplo, com uma dessas nossas propostas, do atendimento noturno, por exemplo, né? Desafogar as urgências, que é uma proposta. A outra proposta seria um horário vespertino, ao invés de jogar esse horário para o dia, jogar para de tarde, entendeu? E haja visto que a gente vai continuar com o compromisso do atendimento, né? Então, assim, a questão, obedecendo a questão, por exemplo, do município que já tem esse horário, né, programático, por conta dessa questão da eficiência da eficiência de gasto, da economicidade do próprio município, né? Então, assim, essa bandeira que a gente está levantando aqui junto aos gestores, tá? E a gente queria saber como é que a gente pode enfrentar esse assunto aí com vocês, com os senhores. Alguém mais gostaria de falar dos médicos ou médicas? Eu queria falar em relação ao direito que a gente teria, né, para congresso uma vez por ano. Aí foi passado para a reunião para a gente também que não teria. Cortou um pouquinho. Direitos ao congresso uma vez por ano. A gente sair para participar de algum congresso. Porque foi repassado para a gente também que não poderia mais. A gente teria que ir para o congresso no mês das férias. Aí, queria saber também em relação a isso. Alguém mais? Alguém mais gostaria de falar? Não? Doutora Sandra, gostaria de falar? Não? Já. Oi? Já. Estou esperando a manifestação. Professor Walter, se não tem mais considerações por parte deles, seria interessante o senhor fazer a apresentação sobre a legislação pertinente, que eu tenho a necessidade disso. Eu acho que está havendo um desconhecimento do normativo do programa, tá certo? O município, ele é autônomo, mas ele não é soberano, porque existem leis que regulamentam a sua atividade. Então, a gente precisa saber dessa legislação para poder continuar o diálogo. Perfeito. Pode passar, dona Sandra, doutora Sandra. Gente, eu vou apresentar de uma forma bem resumida o panorama de funcionamento do programa Mais Médicos. Programa Mais Médicos, não é Médicos pelo Brasil. Que funciona no Ceará e no Brasil como um todo. Nós temos um formato de operacionalização do programa que ele é dividido, como vocês podem ver. Nós temos a parte central, que é essa parte verde, onde tem o Ministério da Saúde, o UNASUS e o Ministério da Educação. A nível estadual, nós temos a CESA, nós temos a CCE, que é a Comissão de Coordenadoria do Programa Mais Médicos no Ceará. Essa coordenação ela é responsável para fazer abordagem e encaminhamentos de situações que muitas vezes não se resolvem nos territórios. Aí é encaminhado para a CCE, são representantes de diversas instituições, além do MEC, além do Ministério, tem também o COSEMS, tem também as universidades, que são as instituições supervisoras do programa, o NUTEDS, que é um núcleo da UFC, tá? Tem as comissões técnicas do Ministério da Saúde e tem também o IMEC. O IMEC é um apoiador do MEC que faz a interlocução entre a tutoria e a supervisão e o MEC. Tá? São essas as pessoas a nível estadual. A nível regional, nós temos as superintendências, que vocês devem conhecer, superintendência que fica em Juazeiro, a doutora Teca é a superintendente, e nós temos as áreas descentralizadas de saúde, que ficam em cada um dos principais municípios daqui da região do Cariri. Brejo Santo tem um, Icó também tem,
Juazeiro é a própria superintendência, o município do Crato também tem, o município de Iguatu também tem. Então, são essas ADS. Tem a Universidade Federal do Cariri, que é a instituição supervisora de vocês, que tem a figura da tutoria, que é a doutora Sandra e doutor Cláudio, e os supervisores, que aí vocês individualmente, cada um tem um, né? E a nível municipal, nós temos a Secretaria de Saúde e as coordenadorias de atenção primária à saúde e vocês, médicos participantes. Pode passar, doutora Sandra. Esse é o nosso fluxo interno de comunicação. Eu não vou me deter nesse assunto demais, porque a gente precisa dar uma acelerada aqui para poder conversar mais pontualmente sobre os temas que vocês trouxeram. Essas é o funcionamento da CCE. Pode passar, doutora Sandra. Responsabilidades e compromissos. O Ministério, pode voltar, doutora Sandra. O Ministério da Saúde, o gestor municipal, o médico e o termo de compromisso. Cada um de vocês assinaram esse termo de compromisso, e esse termo de compromisso traz explicitamente as normas do programa que vocês precisam cumprir, certo? Então, a gente parte dessa premissa, de que vocês assinaram um documento, que vocês conhecem o que vocês assinaram. Responsabilidade do município para com o programa, com os médicos. Ofertar condições de trabalho ao médico, condições adequadas, permitir que aconteça supervisão acadêmica, viabilizar o registro e envio da produção dos médicos, ou seja, vocês trabalham durante o mês, fazem o registro no prontuário eletrônico, e o programa, o município é responsável por enviar isso ao programa, e essas informações é que garante o recebimento do salário de vocês todo dia 5 de cada mês. Ainda sobre o município, responsabilidade, informar irregularidades para o supervisor, tutor, consultor técnico do Ministério da Saúde, a serem encaminhadas para a CCE. Pode passar, doutora Sandra. Responsabilidades ainda do município. Repassar o auxílio moradia, imóvel alugado ou pecúnia, no valor entre R$ 550 e R$ 2.750. Essa é uma questão que muitos médicos reclamam, mas essa é uma definição que o programa não influencia nisso. Ele coloca uma sugestão de valor mínimo e de valor máximo. Por quê? Porque cada município tem uma realidade. R$ 1.500 para Missão Velha pode ser bom. R$ 1.500 para Juazeiro do Norte pode ser que não seja suficiente. Então, o programa coloca isso como sugestão, e essa é uma prerrogativa do município, baseada em lei municipal aprovada na Câmara Municipal, que define um valor de contrapartida para ajuda de aluguel e também de ajuda à alimentação, que aí é um valor entre R$ 550 e R$ 770. Eu não sei qual é o valor que Missão Velha repassa para vocês, mas isso é uma obrigação do município. Isso é contrapartida municipal. Caso o município não pague, ele pode ser descredenciado do programa. Pode passar, doutora Sandra. Importante dizer que o programa Médicos pelo Brasil tem um valor e Mais Médicos tem outro valor. Monitoramento da carga horária, através de ponto eletrônico ou livro de ponto. Isso é responsabilidade do município. É o município que é responsável por fazer o apontamento disso. É o município que tem que saber se o médico chega atrasado, é o município que tem que dizer se ele faltou e não apresentou atestado. Isso não é responsabilidade do programa, nem da supervisão, nem da tutoria. Embora o município possa dizer, olha, supervisor fulano de tal, o médico fulano de tal está chegando atrasado na unidade básica de saúde, preciso da sua intervenção. O supervisor vai conversar com o médico para mitigar o assunto. Não resolveu, vai conversar com a tutoria. Não resolveu, vai conversar com o Walter, a tutoria, a supervisão, e se for preciso, a gente vai falar com o Ministério da Saúde até resolver o problema. Pode passar, doutora Sandra.
Carga horária dos médicos. Para os médicos para o Brasil, a partir do 28º ciclo, todos os médicos têm uma carga horária semanal de 44 horas. 36 horas na unidade básica de saúde e 8 horas para a realização da especialização em medicina, família e comunidade. 36 horas na UBS. O horário para fazer os estudos da especialização não podem ser no mesmo horário do atendimento da carga horária na unidade básica de saúde. Vou dar um exemplo. Se Missão Velha tem o seguinte cronograma de trabalho para vocês: segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, até o meio-dia, se completam as 36 horas que vocês precisam cumprir na unidade básica de saúde. Depois do meio-dia de sexta-feira, é o horário que vocês vão ter disponível para realizar os cursos, as aulas que vocês precisam fazer. Ou, durante a semana, depois das 17 horas, em seu horário de vocês na UBS, vocês estão livres para fechar com o tutor de vocês o melhor horário para vocês. Então, repito, a partir do 28º ciclo, me desculpe eu pegar o teu exemplo, Elton. Você foi recontratado há pouco tempo, não foi? Você teve os primeiros 4 anos e aí foi recontratado e aí você continuou trabalhando, não é isso? Então, qual é o seu ciclo agora? Eu é o 30º. 30º. A partir do 28º ciclo, todos são essa carga horária. 44 horas de dedicação, vejam, DG. É dedicação exclusiva. E aí eu já vou responder alguma parte dos questionamentos de vocês. O que é que se entende por dedicação exclusiva? Se entende que de segunda a sexta-feira até o meio-dia, durante esse horário, vocês não podem ter nenhum outro vínculo com nenhuma outra instituição. Isso é fechado, isso é norma, isso é regra do programa. Então, se lá no CENES tiver o exemplo do Dr. Elton, desculpa eu estar usando de novo você, Elton. Dr. Elton, Tranquilo. tem lá 36 horas para você cumprir até a sexta-feira ao meio-dia. Se aparecer no CENES um vínculo seu, ambulatorial, no mesmo horário que coincide com o horário da unidade básica de saúde, não pode. Não pode. Isso não é decisão da gestão de nada. A gestão foi comunicada sobre alguns problemas que vocês têm de choque de horário da carga horária. Por isso que a gestão chegou e disse, olha, vocês têm que cumprir o horário da unidade básica de saúde. Professor, entendeu? Então, só um minutinho. Então, à noite, mas à noite a gente... Só me lembrar esse negócio da noite. A partir de 5 horas até às 7h30 do outro dia, que é o horário que vocês voltam para a unidade básica, vocês podem trabalhar. O que é que vocês têm que cuidar? As pessoas das outras instituições, muitas vezes, cadastram você no CENES de forma errada. Aí dá choque, aí o programa está fazendo cruzamento de informações, pegando o CPF de vocês, pegando e fazendo cruzamento, ele encontra 100 horas, 110 horas, 120 horas. Então, o que o programa diz? Não pode. Então, não são 64 horas. Bom, o máximo, eu não sei, né? Qual é a carga horária. Não, pois é. Vocês precisam ver como é que funciona essa questão do CENES. O que eu estou chamando a atenção para vocês é que vocês precisam ter 36 horas na unidade básica de saúde. Aí você diz para mim, mas eu consigo fazer os atendimentos lá na minha unidade básica de saúde e sair fazer um atendimento em outro lugar. Não, não é assim. Vocês têm que ficar na unidade básica de saúde no horário definido. E aí eu já vou responder outra questão que vocês colocaram aqui. Horário corrido. Para o programa não existe horário corrido. Se a gestão está fazendo isso, e a gestão já foi comunicada, ela está fazendo algo errado. Walter, mas espera aí. Vou dar um exemplo aqui, que eu conheço o lugar lá porque eu corria por lá. Jamacaru.
Ah, Walter, mas para mim chegar em Jamacaru, eu sei que tem asfalto até lá, mas para mim chegar em Jamacaru, a estrada é ruim, é carroçal, demora 1 hora e meia. São as excepcionalidades que o programa vai olhar. Então, assim, o que é feito numa situação como essa? Supervisão, tutoria, médico, gestão, Ministério da Saúde vão sentar, fazer uma reunião. O Walter vai conhecer o lugar para ver realmente se é difícil o acesso, se demora, levantar todos os dados para que daí a gente possa fazer um acordo onde todos vão assinar esse acordo e aí o programa vai dizer assim, ó, isso é uma excepcionalidade. Então, nós não podemos tornar regra uma excepcionalidade. Então, a gente chama muita atenção dos gestores. Nas reuniões que a gente fez semana passada, lá no Litoral Leste, muitos gestores, não, mas eu faço horário corrido. Para o programa, não pode. É irregularidade. Entendeu? A gestão de Missão Velha sabe, a gente já comunicou eles, por isso que eles estão buscando fazer todos esses reajustes e ajustes com vocês. Tá? Pode passar, doutora Sandra. Quando a gestão, a Luana diz assim, penalidades para vocês, não é porque a Luana ou a gestão de Missão Velha definiu que vai penalizar vocês. Está lá no edital que vocês assinaram, está lá no termo de adesão que vocês assinaram, tudo explicadinho e esclarecido. Então, veja, tipos de penalidades. Advertência. Quando que pode se dar essa advertência? Um dia que vocês vão trabalhar num outro lugar e não vão trabalhar na unidade básica de saúde. Você faltou sem ter uma justificativa. Então, o município tem o direito. O objetivo do programa é penalizar o médico? Não. O objetivo do programa é fixar vocês no território para que a população, os usuários daqueles territórios tenham vocês como referência para atendimento em saúde. Então, se vocês não dão satisfação, se vocês não comunicam, simplesmente vocês vão estar, ninguém sabe aonde. A gestão tem o direito de fazer a advertência para vocês. E vejam, ausência injustificada, 4 horas, ou seja, um turno. Até 2 dias úteis. De um turno até 2 dias úteis, a gestão pode notificar vocês. Desligamento. Caso ocorra ausência injustificada superior a 2 dias, ou vocês receberem 3 advertências, a gestão pode solicitar o desligamento de vocês do programa. Então, isso que a gente está falando pode parecer ingrato, injusto, mas tudo isso são condições colocadas no edital, no termo de adesão que vocês olharam, leram e assinaram. Então, não é nada novo. O que ocorre? Ocorre que, muitas vezes, a gestão não olha, o médico não olha. Aí, quando aparece o programa dizendo, ó, gestão, vocês não estão fazendo certo. Ó, doutor, o senhor não está fazendo certo. Aí tem a grita geral. Tá? Então, tudo isso está estabelecido, não é regra inventada agora, não. Pode passar, doutora Sandra. Deveres dos médicos participantes. Alimentar o ESUS, acompanhar junto à gestão municipal o envio para o Ministério dentro do prazo. Tem médicos que não estão preocupados com isso. Aí sabe o que acontece? A produção vai lá para baixo, o município perde dinheiro, aí vão procurar o culpado. Quem é o culpado? A gestão que não cobrou o médico que não registrou no PEC. Aí o médico diz assim, mas não tem internet que presta, mas não tem isso. Aí começa o vai para lá e vai para cá e ninguém chega a nenhum consenso. Então, é responsabilidade de vocês como médicos. Não tem internet, é obrigação do município. Se não tem internet que presta, lá, Walter, doutora Sandra, doutor Otávio, doutor Jamberg, não tem internet na minha UBS. Eu vou ser prejudicado porque eu não estou registrando aqui no PEC a minha produção.
Entendeu? Esse diálogo ele precisa acontecer. É por isso que tem um supervisor do MEC, é por isso que tem uma referência do Ministério da Saúde, e é por isso que tem uma tutoria, para a gente poder dar suporte, tanto para a gestão quanto para o profissional médico. Tratar com urbanidade todos os atores envolvidos, tutor, supervisor, gestão municipal, equipe da saúde e usuário. É muito comum, eu já vi médicos ser desligado do programa por conta de 2 reclamações via auditoria. 2. É claro que a reclamação foi uma reclamação muito densa e fez com que o programa desligasse o médico. Então, gente, esse tratamento, ele precisa ser de respeito entre todos aqueles que fazem o programa Mais Médicos. Cumprir as instruções dos supervisores e participar da supervisão acadêmica. Eu acho que isso ninguém tem problema, né? E olha a principal aqui, gente. Conhecer as regras do programa. Gente, se vocês conhecerem as regras do programa, se vocês pegarem o edital que vocês assinarem e colocar do ladinho do birô de vocês não vão ter dificuldade. Nem de cobrar a gestão quando ela está fazendo coisa errada, e nem de vocês perceberem, eu estou fazendo errado aqui, preciso corrigir. Pode passar, doutora Sandra. Descumprimento. Vejam, tanto do médico como do município poderão ser descredenciados pelo Ministério da Saúde. Pode passar, doutora Sandra. Direitos dos médicos participantes. Licença médica de acordo com a legislação do programa. Você sabe que existe um manual só de legislação da Previdência do programa. Tá? Se vocês não têm, eu posso passar para vocês, mas eu já passei para a Deisilane, ela já deve ter isso. Tá bom? Recesso de 30 dias. O recesso de 30 dias, vocês podem tirar 2 vezes de 15 ou 3 vezes de 10. Não pode ser 30 dias. Por quê? Porque a comunidade, o território onde vocês estão inseridos, vão sofrer uma ruptura nos atendimentos, vão ficar 30 dias sem um médico lá. Então, por isso que o programa disponibiliza isso. Esses 30 dias, Walter, como é que eu posso fazer? Com 6 meses, você já tem direito a tirar 15 dias de férias, de recesso. Completou os outros 6 meses, tira os outros 15. E assim sucessivamente. Outra coisa que o Dr. Elton falou muito bem, nós temos os cursos que a gente faz de duração de 32 horas. Está aqui, ó, utilizar as ferramentas de aprendizagem ofertadas pelo projeto. Também esse é um direito de vocês. Pode passar, doutora Sandra. Direitos dos médicos ainda. Afastamento das atividades no âmbito do programa. Atestado médico. Até 15 dias consecutivos, vocês recebem o salário do programa normalmente. Passou de 15 dias, vocês têm que comunicar o programa e o INSS. Por quê? Porque vocês vão receber 15 dias do programa e 15 dias do INSS. Afinal de contas, vocês contribuem. É descontado um valor do salário de vocês da Previdência, não é? Afastamento, olha, isso aqui é uma outra coisa que tem que ter atenção, tanto para a gestão quanto para vocês. Afastamentos de forma intercalada, mesmo que por pequenos períodos, num espaço de 60 dias, serão contabilizados. Nesse caso, completou os 15 dias, precisa comunicar o INSS, o programa, e aí vocês vão receber 15 dias do INSS e 15 dias do programa. Pode passar, doutora Sandra. Ainda sobre os direitos de vocês. Acompanhamento de dependente legal, até 10 dias. Quem são os dependentes legais? Cônjuge ou companheiro, mediante documentação de comprovação, que seja certidão de casamento, filho ou enteado ou menor sob guarda judicial, pessoa, pai, mãe, avô, alguém que seja
legalmente constituído vocês como representante legal dele. E os pais? Outro direito que vocês têm é óbito de dependente legal, até 8 dias consecutivos contados a partir da declaração de óbito. Quando morre alguém da família de vocês que seja um dependente legal, vocês têm esse direito. Pode passar, doutora Sandra. Ainda, licença maternidade, incluindo adoção. Como assim, Walter? Uma médica ou um médico resolve adotar uma criança, vai ter direito aos 6 meses de afastamento. Até o pai tem esse direito, sabiam? Porque muitas vezes é pai solo. Tá? Licença paternidade, até 20 dias a contar da declaração de nascimento. Mulheres em situação de violência doméstica, até 180 dias. Gente, pode parecer estranho, mas é muito comum. Médicas que começam a mudar o comportamento na unidade básica, no atendimento, e aí se vai se investigar, se descobre que ela está sendo vítima de violência doméstica. Tá? Assim como, tá certo? Direitos do médico ainda. O fluxo do atestado médico. É muito importante isso, gente. Porque se vocês não comunicarem ao programa, vocês vão ser como se vocês continuassem ainda de atestado médico. Então, se pegarem um atestado médico acima de 15 dias, ou de 5 dias, ou de 8, ou de 10 dias, quando for voltar, tem que comunicar a gestão e comunicar o programa. Senão, o programa considera que você está ainda de licença médica, aí, quando o programa descobre que vocês já voltaram, vocês receberam dinheiro indevido, e aí vocês vão ter que devolver dinheiro para o programa. Tá? Isso aqui é o passo a passo de como fazer o fluxo. Tá? Qualquer coisa, se vocês precisarem, é só falar comigo que eu envio isso e organizo com vocês, sem problema nenhum. Pode passar, doutora Sandra. Retorno ao trabalho eu já falei, pode passar. Supervisão acadêmica, a senhora quer falar, doutora Sandra? Eu acho que eu teria alguns outros pontos para falar, daí aqui que eu apontei aqui a partir da fala dos dois Brunos. Só vou acender a luz. Então, a supervisão acadêmica, ela tem uma regulamentação própria pelo MEC. Então, nosso papel principal é a oferta pedagógica. Só que ao longo do programa, a gente vem observando que a gente também tem condição de oferecer suporte técnico. Suporte técnico para a gestão municipal, suporte técnico para o médico. Então, a gente faz muito mais além do que o papel pedagógico. E na nossa legislação, tem uma cláusula lá que o supervisor precisa, junto com o município, monitorar a carga horária. Então, nós todos estamos envolvidos no mesmo processo, no mesmo barco. Vocês com o CPF de vocês, a gestão municipal com o CNPJ, cada tutor, supervisor, Walter, pelo Ministério da Saúde, e Nailê pelo MEC, todos com o CPF. Então, todos nós estamos à mercê de sermos fiscalizados por órgão de fiscalização pública, né, da AGU e tudo mais. Então, esse nosso papel hoje aqui, ele é muito mais protetivo do que propriamente de encurralar vocês. Assuntos de cunho pessoal são assuntos de cunho pessoal. Entender a individualidade e necessidade de cada um, eu, Sandra, sem estar no papel da tutoria, eu entendo, né? Tem um tipo de compreensão. No papel da tutoria, eu assumindo esse cargo, eu, professor Cláudio, a gente não tem como, nem muito menos Jaciara ou Walter, fazer uma orientação para vocês diferente, minha gente. A gente não tem essa autonomia. Vocês têm que entender isso. Então, acordos, como o Walter colocou, eles precisam ser documentados e com o apoio do Ministério da Saúde.
Porque na vigência de uma fiscalização pública, vai ser o CPF de Bruno, vai ser o CPF de Elton, vai ser o CPF de cada médico. Eu vou dar um exemplo para vocês, antes de Walter continuar, depois eu passo a palavra para a Tilma, que eu estou vendo a mão levantada. Em 2020 e pouco, a CGU bateu no município de Icó. Então, ele foi no município de Icó e disse, eu quero que a gestão me prove que o médico tal cumpre, na época, 32 horas. Então, o município tinha que, não é dizer, a CGU ela não quer que diga, ele quer que mostre. Então, a gestão tinha que mostrar a carga horária do cumprimento de carga horária do médico, porque senão seria o município conivente caso não tivesse essa comprovação. Ao mesmo tempo, a CGU foi para o médico. Eu quero que você me prove que você cumpre as 8 horas de AD, que foi o que o médico fez. Ligou para mim, desesperado, perguntando como é que fazia. Na época, eu disse, olha, a gente pode, eu posso ajudar você para entrar na plataforma da AvaSUS e a gente, o que a carga horária lá contabiliza, seus certificados, aí você vai ter que comprovar. Mas é onde o médico ficou vulnerável. Então, a gente tem exemplos no programa de fiscalização. Ela não é frequente, mas quando ela vem, ela vem. E, exemplo, vou dar um exemplo em relação à faculdade. Eu foi nosso aluno, ele sabe como é que a gente trabalha. Na faculdade de medicina, todo mês, na qualidade da tutoria, a gente se reúne pontualmente com supervisores. Supervisor que opera, supervisor que tem consultório, supervisor que tem plantão. Todo mês eles são cobrados para estarem presentes nessa reunião. Como a gente começou alinhado lá atrás, hoje não é sacrifício para o supervisor cumprir o que a tutoria exige ou combina, porque nós, tutores, somos cobrados do MEC. É assim que funciona o programa. Então, como a gente é alinhado no programa, tudo que a gente faz tem lista de frequência. Então, se chegar uma fiscalização para a faculdade e dizer assim, eu quero que você comprove que aquele supervisor ele está fazendo atividade de supervisão. Eu sei, a gente sabe, porque a gente tem um atestado deles com a assinatura do médico quando é presencial e quando é nessa comunidade que a gente está aqui, essa comunidade, na hora que a gente fecha, ela já emite um relatório, aí vai dizer a lista de cada um com a duração que você permaneceu nessa comunidade. Então, no final das contas, gente, não somos só vocês. Todos nós somos monitorados. Eu assinei o termo, me disponibilizando na faculdade e cumprindo uma carga horária. E, recentemente, a gente fez também uma declaração dizendo que, como docente e como tutora, o que eu faço fora da faculdade ou do programa não tem choque de horário. Eu estou dizendo isso, uma declaração. Porque a faculdade ela precisa que cada um cumpra esse papel do que você está cumprindo. Então, o que vocês são exigidos, chegou um programa a nível federal, é isso mesmo. Entende? A questão é que eu acho que houve um distanciamento entre o município e vocês nessa questão de diálogo, e aí eu não tenho como dar detalhes, e aí cada um foi se arrumando conforme a necessidade e foi se adequando à necessidade. Então, quando a gente viu que a gestão de Missão Velha tinha esses desajustes, então a gente convidamos a gestão para conversar e tentar orientar. A gestão chegou para vocês baseado nada pessoal. A gestão chegou para vocês para alinhar, porque a gestão também responde por isso. Então, eu queria só esclarecer isso para vocês, que esse nosso papel aqui é um papel à parte, que a gente não tem essa obrigação. A gente está fazendo um papel à parte,
antes que ou o município seja penalizado ou vocês também. E a penalização para vocês é processo administrativo. Então, a gente está querendo evitar isso. E não é só o município de Missão Velha. A gente está fazendo de forma individual à medida que a gente está avançando. Então, essa era a minha parte, né? Deixo em aberto, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Mas eu acho que essa apresentação ela é bem clara, não existe novidade, né, em relação à legislação, e a partir de agora não existe médicos com carga horária diferente. Todos são 36 horas de assistência e 8 de EAD. E isso foi acordado por cada um que quis permanecer no programa. Vocês têm o direito de sair do programa. Vocês não têm a obrigação de ficar no programa. Então, ninguém quer exigir nada de vocês, nenhum sacrifício ou penalidade. Repito, mais uma vez, o que a gente não pode é orientar a parte, o que foge da legislação. A gente estaria equivocado. E aí não é um programa federal. Doutora, só uma pergunta. Não, a gente, assim, deixando bem claro, a gente não está querendo fugir às nossas obrigações, não. A gente apenas, por exemplo, um exemplo, de segunda a quinta, manhã e tarde, beleza. Quando o colega falar horário corrido, a gente está abdicando do horário de almoço e tal. Por exemplo, no meu caso, em Jamacaru, eu vou ficar de meio-dia até as 2 da tarde. Se fosse para cumprir o horário manhã e tarde com horário de almoço, eu vou ficar fazendo o quê? A vez que eu saí lá da UBS e fui almoçar no outro dia, eu peguei uma gastroenterite e passei 3 dias com diarreia. Então, assim, é o que o Dr. Walter falou, a gente tem as particularidades. E isso a gestão de Missão Velha reconhece. E eles sabem isso. Eu até agradeço Luana por isso, porque eu converso muito com Luana. Com Deisilane é mais distante. Mas com Luana a gente conversa mais. Mas assim, sem prejuízo nenhum e tal. Mas aí, voltando, a gente não quer deixar de cumprir a carga horária, nada disso não. A nossa dúvida aí é, tipo, por exemplo, de segunda a quinta, um exemplo, a gente faz manhã e tarde, essas 4 horas pela manhã da sexta. Se a gente poderia cumprir, por exemplo, no horário à noite, ou no horário do sábado de manhã, deslocar essas 4 horas para não ter que mexer numa estrutura que já vem eterna, desde quando a gente entrou em Missão Velha. A nossa dúvida é essa. É mais assim, a gente pediu essa orientação de vocês, que são referência, porque a gente foi conversar com a gestão e a gestão estava meio perdida. Por exemplo, essa questão do Senes, eu até perguntei ao Dr. Walter. E a Luana disse que eram 64 horas e acabou. Então, assim, eu não tenho como fazer só 64 horas. Eu disse, olha, quando eu entrei no programa, a gente poderia fazer o que quisesse à noite e final de semana. Então, eu acho que não são só 64 horas, não. Até onde eu sei, pela legislação geral, você tem que ter 2 vínculos públicos e acabou. Comprovando, como a senhora diz, comprovando que vai ter como manter as cargas horárias pertinentes que são dadas a nós. A gente assinou um contrato e a gente vai cumprir, porque a gente quer se manter no programa. Apenas a gente está conversando aqui porque não houve acordo, como o Bruno falou lá no começo. Acordo não é diminuir carga horária. Acordo, flexibilizações, que eu acho que até a gestão de Missão Velha nem sabe disso. Como eu estou falando agora, por exemplo, essas 64 horas em relação à questão do Senes, que até onde eu sei, não é só isso. Então foi imposto, inclusive assim, ela até disse, vocês têm esse mês, inclusive falem na supervisão que a gente deu esse mês para vocês se organizarem. Então, a partir de março, vocês têm que ter suas 64 horas. Então, assim, não é bem assim. Eu queria que a gente sedimentasse essas coisas que são determinantes. Vamos lá, Elton. Entendeu? Com certeza. Posso responder, doutora Sandra? A senhora quer responder? Aí, depois de você, aí tem Luana. Depois de mim? Não, a Luana quiser falar, pode falar. Daí eu complemento depois, tranquilo. Pode falar, Luana. Em relação a essa carga horária que a gente repassou, né? Foi repassado para a gente que era incompatível com o programa, mais do que isso. E a gente entregou a eles, inclusive, o relatório do CNES, que tinham muitos médicos com vínculo com policlínica. Então, assim, policlínica é diurno. Como é que a gente vai justificar essa carga horária se é no mesmo horário do programa deles, entendeu? Então, assim, doutor Elton, a gente falou muito em relação a isso, certo? Eu entendi
na nossa reunião, posso ter me equivocado, mas eu entendi que mais de 64 horas seria incompatível com o programa Mais Médicos, principalmente quando tinham vínculos com policlínicas ou com clínicas que faziam serviço diurno, certo? Então, o que foi repassado para vocês foi dessa forma. Dr. Walter pode explicar melhor, mas o que foi repassado para a gente, que eu repassei para vocês, foi isso. Em relação ao que o Ângelo perguntou, só para eu concluir, em relação aos congressos e cursos, foi passado para mim também, na reunião, que eu até esperei aqui na apresentação, mas não teve, em relação ao direito de vocês, que vocês poderiam utilizar das férias para participar de congressos e cursos extras. Não estou falando do que o programa oferta, estou falando dos extras, certo? E Dr. Walter pode confirmar ou me corrigir se eu estiver errada. Por isso que eu pedi para a gente sedimentar essa questão, entendeu, Luana? Justamente porque ficou essa dúvida para nós todos, entendeu? Vamos lá, então. Pegando a fala da Luana. A policlínica funciona a que horário? No horário normal, que vocês têm que estar na unidade básica de saúde. Não tem como você ter um vínculo na policlínica e ter um vínculo no programa no mesmo horário. Um corpo não ocupa 2 espaços ao mesmo tempo. É isso que a gente está trazendo. A gente não está dizendo que é 64 horas, 120 horas. A legislação define uma quantidade de horas que vocês podem ter como vínculo. O que eu estou chamando a atenção é que o vínculo na policlínica ou o vínculo na UPA, ele coincide com o horário que vocês têm que estar na unidade básica. Isso não pode. Por isso que ela disse, tem 30 dias para vocês regularizar. Por que ela disse que tem 30 dias? Porque o programa já está cobrando essa regularização, entendeu, Bruno? Então, é o programa que está cobrando. Olha, eles estão trabalhando aonde? No programa ou na policlínica? Professor, mas no meu caso, eu trabalho no regional, sabe? Aí é à noite, entendeu? É porque a gente tem que individualizar. É justamente isso, professor, que assim, que ficou meio duvidoso, porque nem a própria Luana entendeu. Entendeu? Porque assim, beleza, na policlínica é de dia. Agora eu trabalho à noite no regional. O que eu faço à noite não interessa. Pelo menos assim. É o que eu já disse para vocês. Depois das 5 horas, vocês podem ter vínculo lá com o hospital regional, pode trabalhar, pode fazer plantão, onde vocês quiserem fazer o plantão de vocês. Desde que no outro dia, às 7h30 da manhã, vocês estejam na unidade básica de saúde trabalhando, cumprindo a carga horária normal. O que não pode, aí eu vou repetir, é vocês terem um vínculo de 36 horas, ter uma unidade básica cadastrada no Sines com 36 horas, vocês estão cadastrados nessa unidade básica, e nas mesmas 36 horas, vocês estarem vinculados a uma policlínica, num atendimento ambulatorial, no mesmo horário que vocês iriam estar na unidade básica de saúde. Isso gera um conflito. Gerando um conflito, precisa regularizar. Não regularizando, acaba sendo penalizado. Então, é isso que nós não queremos. Por isso, o diálogo, quando a gestão nos procurou, cheia de dúvidas, a gente sentou e conversou com eles. E agora a gente está conversando com vocês também sobre isso. E aí eu já quero entrar na resposta da doutora Vérgila, em relação à questão do Congresso. O programa Mais Médicos, ele não permite que vocês participem de atividade de congresso. Eu vou para um congresso em tal lugar, e aí vou me ausentar da unidade básica. O Mais Médicos não autoriza. O Médicos pelo Brasil, que você é vinculado, você tem que conversar direto com a Jesus. Se eles autorizarem você, a vida segue. Entendeu? Você tem um documento, uma autorização da agência que cuida do teu trabalho, você vai apresentar para a gestão, está aqui. Entendeu? O Mais Médicos não permite. Acabei de responder um e-mail de uma médica aqui de um outro município, dizendo que não pode, ela é Mais Médicos, ela não pode sair para participar. Mas é durante as férias? Aí pode fazer o que quiser nas férias, não tem problema nenhum, tá tranquilo, tá? Deixa eu dar fazer um comentário, porque às vezes é confuso mesmo em relação a essa parte, né? Não é que não pode.
participar, né? Como você falou. É porque o programa Mais Médicos, o médico ele é bolsista. Ele é um bolsista trabalhador que está tendo atividade prática, 36 horas, e teórica. As ausências, existe uma regulamentação. Essas ausências, Walter leu, atestado médico, declaração de acompanhamento, todos aqueles. Lá não tem falando curso. Não é que a gente não queira, a gente quer que todo profissional se desenvolva. A questão é que a gente não pode dizer, como eu falei, o que está além, extra. Agora, o que é que a gente orienta os médicos? Pegue o calendário do ano, veja quais são os cursos que você quer, quais são os congressos e se programe. E naquele período, você vai no recesso. Aí você, né, faz essa programação prévia. Tudo é questão de planejamento. Não é que ninguém quer que a pessoa faça, né? É porque, no final das contas, se eu não me engano, a carga horária de vocês anual é 1.900 e alguma coisa. Vocês têm que cumprir uma carga horária X anual. Essa carga horária X anual, ela já está computada a questão do recesso dos 30 dias. E assim, os 30 dias, eles nem podem passar para os outros 12 meses. Não é cumulativo. Isso é outra coisa que também a gente orienta para o médico não se prejudicar. Sobre essa questão de limite de carga horária, eu deixei aqui um documento que o professor Cláudio passou para mim, para quem se interessar. Está aqui uma determinação do Supremo Tribunal sobre carga horária do médico. O que cada um aí, fora do programa, tem o seu CPF. Se passou ou não passou, aí é por conta de vocês. Combinado? Porque o que a gente não pode, nesse momento, é se desvincule disso, daquilo. Não cabe a gente, porque cada um tem o seu CPF. A gente orienta que vocês não se prejudiquem por vocês também serem... Vocês são alvo de fiscalização por estarem no programa. Como vocês são alvo de fiscalização, tudo da gente está exposto. Então, é o zelo para vocês não se prejudicarem algum dia. Essa questão de você estar numa policlínica, por exemplo, ou numa direção de um hospital, por exemplo, que é uma carga horária diurna, isso é duplo vínculo empregatício e, na verdade, existe duplicidade de honorário pelo SUS. Isso é uma coisa lógica. Então, assim, isso é mais um alerta que a gente dá, como eu falei, o CPF de vocês, para vocês não se prejudicarem. O município está querendo também oferecer essa orientação. Casos particulares, no teu caso, Elton, eu acho que não vai dar certo aqui, nesse ambiente, porque é como o Walter colocou. Esses casos de deslocamento, dificuldade de alimentação, né? Então, tudo isso tem que sentar com a gestão, acordar direitinho com Jaciara, com o Walter, fazer um documento respaldado para você ficar tranquilo, o município também. Deu para entender? Pronto, então assim... É justamente isso, doutora. A gente solicitou com vocês que são referência, justamente por isso, porque tanto o município estava com medo de se prejudicar, quanto a gente. Então, assim, a gente citava umas coisas. Por exemplo, esse horário noturno. Será que seria viável a gente fazer essas 4 horas noturnas? Que ajudaria o município e assim, de certa forma e tal. Mas aí Luana disse, eu não sei e tal. Aí no mesmo dia eu disse, rapaz, eu vou conversar com o Walter. Eu até estava lá em Missão Velha mesmo e mandei uma mensagem para o doutor Walter e disse, professor, será que tem como a gente fazer uma reunião com o senhor? Porque algumas questões realmente são particulares, você tem que ir e tal. Agora, por exemplo, esse da policlínica do dia, que converge e tal. Beleza, não pode. Mas o colega que trabalha à noite, como a gente esclareceu aqui agora, que é importante esse esclarecimento, porque ficou essa dúvida. Então, aí, assim, a nossa ideia era tirar essas dúvidas para a gente refazer algumas questões, porque, como eu falei para a senhora, sempre foi assim lá. E assim, a gente está modificando agora, e o município também, e a gente está tentando entrar num consenso dentro da legalidade. A gente não quer descumprir nenhuma norma, não.
E aí uma das ideias era essa. Será que essas 4 horas a gente poderia tentar entrar em acordo com o município e que seja fazer esse documento, se o município aceitasse, e a gente fazer essas 4 horas noturnas para cumprir a nossa carga horária que modificou? Entendeu? Então, assim, não sei, essa é a ideia. Posso responder. Inclusive, isso foi tema da nossa reunião na CCE hoje, né, doutora Sandra? Veja só, o que vocês precisam entender é que o planejamento de como vai funcionar a saúde do município, ela é uma prerrogativa do gestor municipal. É ele que vai olhar como é que funciona o Jamacaru, como é que funciona o bairro tal, como é que funciona o bairro tal, como é que funciona o outro sítio tal. É ele que tem o conhecimento disso. Então, esse planejamento, e aí entra o que você fala, de sentar para negociar e conversar, porque vocês conhecem o território, eles conhecem, vocês conhecem, mas você conhece o dia a dia do território, você sabe como é que as coisas funcionam. Então, isso é um planejamento que vocês podem fazer com a gestão. Então, a Deisilane está aqui, a Luana está aqui, vocês podem sentar com elas e vamos conversar. Aí, em relação à questão do horário noturno, uma unidade básica de saúde pode atender à noite? Pode, desde que ela esteja credenciada, cadastrada no Cinéis, entendeu? Desde que ela esteja cadastrada no Cinéis. Então, se eles decidirem que a unidade básica de Jamacaru vai atender 4 horas à noite, pode definir isso, entra lá no Cinéis, no sistema, altera, coloca para horário estendido, registra tudo direitinho. Aí o médico vai fazer de segunda a quinta e na sexta-feira ele vai trabalhar sexta à noite. Entendeu? Isso tudo tem que ser registrado. Agora, quais são os problemas que eu resolvo diariamente? Quando o médico tem como conveniência fazer um acordo como esse, por exemplo, ele assina numa boa. Quando muda a situação, ele muitas vezes quer mudar a situação. E aí o gestor muitas vezes não encontra o médico para substituir ele nesse horário à noite. Aí fica o horário à noite prejudicado. Então, assim, esses acordos, eles precisam ser feitos para que não haja prejuízo da supervisão acadêmica, MEC, do Ministério da Saúde, Unidade Básica de Saúde, o médico e a gestão. Ninguém pode ter prejuízo, entendeu? É a mesma coisa se o gestor chegasse e dissesse para você, Elton, agora você vai ter que atender toda segunda-feira à noite lá em Jamacaru. Aí tu vai dizer assim, peraí, doutor, segunda-feira eu tenho plantão. Eu não posso atender à noite lá. Entendeu? Então, tudo isso são situações que precisam ser dialogadas. E o que eu posso dizer para você é que isso faz parte da prerrogativa do município. Eu acho que é isso que eu tinha anotado aqui do atendimento noturno, do horário noturno. Então, essa questão, e Luana e Deise, se tiver dúvida, me procure que eu explico sobre, se houver a possibilidade, se vocês chegarem a um acordo de fazer esse atendimento de horário noturno, me procure que eu oriento vocês para vocês fazerem o acesso ao Cinéis e cadastrar a unidade básica com horário especial ou estendido. Tá certo? Então, Paulo, é isso. Oi. eu posso só falar uma coisa em relação ao horário noturno? Pode falar. A gente já tinha conversado sobre isso, não é de interesse da gestão, por 2 motivos, né? O primeiro, o senhor fala em relação ao CNES, o segundo, em relação ao vínculo com a comunidade e com os outros profissionais. Como é que um médico, isoladamente, vai atender 4 horas na UBS e o enfermeiro, e o técnico, e o atendente, e o dentista? Então, assim, não é de interesse da gestão, certo? Então, eu já tinha deixado claro, né, doutor Elton, no dia da nossa reunião, e só reforçando aqui o olhar da gestão em relação a isso. Porque não é ambulatório, certo? Então, assim, eles fazem um programa que é a Estratégia de Saúde da Família. Então, a gente vai seguir de acordo com a Estratégia de Saúde da Família e não ambulatório. Tá vendo, doutor? Eu acho assim, a gente Mas teve... a ideia...
Mas uma a ideia aí, reunião. professor, não era, Só um mi- não era, não só um era tipo um. minutinho, Mel. Pronto, tranquilo. Só um minutinho. O que Luana está falando é que a gente teve uma reunião com o prefeito. Então, vocês têm que entender que, além do Ministério da Saúde, existe um gestor municipal que tem autonomia. Então, por mais que vocês tenham necessidade, o município tem a sua necessidade. O que a gente tem que fazer é casar as necessidades para poder, inclusive, o usuário não se prejudicar. Que o objetivo maior do programa também é assistencial. Então, vocês talvez, né, reconversando, não sei, mas o que Luana está trazendo é já a demanda do próprio gestor municipal. Então, tem que ter esse zelo. Só um ponto também, né, falando sobre essa questão do horário, Luana, que é uma coisa que a gente conversou também entre nós, né? Então, vou dar um exemplo, né? Um médico trabalha já, habitualmente lá, vou dar um exemplo. Segunda, terça, quarta, quinta. O EAD era a sexta. No meu caso, era a sexta. Daí, essa sexta, eu até então utilizo para um outro compromisso, certo? De trabalho, inclusive, né? A gente tá apelando aqui justamente porque é trabalho, porque é financeiro, porque mexe com o bolso de todo mundo, né? Enfim. E aí, qual era a sugestão da gente? Eu tenho esses horários já segunda, terça, quarta, quinta. Para mim, no momento, não daria a sexta. Um exemplo. Então, eu pegaria uma segunda-feira e poderia pegar essa segunda-feira, esse horário vespertino completo, e ir para a unidade de Wesley na segunda-feira, um exemplo, se a segunda-feira dela fosse a folga dela, o EAD dela. E aí, a unidade dela funcionaria os 5 dias. E ela viria na sexta-feira para mim, à tarde, para a minha unidade, que eu não estaria. E assim a gente vai casando, um casando com o outro. E aí, todas as unidades teriam de segunda a sexta atendimento médico. Entendeu? Embora não seja pela manhã, na sexta-feira, um exemplo, mas vai ter à tarde, então vai ter, e a população vai acabar conhecendo, vai acabar entendendo com o passar do tempo e indo para aquele turno, entendeu? Então, assim, seria uma estratégia também de a gente não ser penalizado do ponto de vista financeiro, né? Porque a pauta é essa mesmo, né? Todo mundo aqui precisa trabalhar, ninguém aqui chamou vocês aqui, gestores, por brincadeira, entendeu? Então, assim, é por uma necessidade de trabalho financeiro e tudo, e a gente queria um acordo, entendeu? Ninguém está fugindo do trabalho, como o Elton já apontou, entendeu? Então, assim, eu acho que esse olhar de uma tarde toda, nem que estivesse mais, até 18 horas, enfim, eu acho que todo mundo aqui estaria de acordo. Não precisaria ter enfermeiro, não precisaria, não, cara, atendimento médico. Paciência, o enfermeiro ficaria... Porque essa questão é com a gente, com os enfermeiros, com os outros, não existe essa tratativa ainda, inclusive, né? Com eles, todos eles têm uma folga semanal e eu acredito que isso é competência da prefeitura. Mas nós estamos falando por nós, médicos. Então, a gente disponibiliza nosso turno à tarde ali, né? Para não ter prejuízo para a nossa folga, né? Que é o EAD, digamos assim, entendeu? Então, assim, se tiver um olhar mais atento à necessidade da gente também, eu acho que isso aí seria algo que poderia ser acordado entre nós e a gestão. Eu não estou vendo o ponto negativo. A Luana pode falar agora, ou Desilane, ou qualquer um. Qual seria um ponto negativo disso aí? Todo mundo está se disponibilizando. Se fosse o caso, eu teria até alguém para ajudar, levaria uma pessoa, acho que todo mundo aqui poderia levar uma pessoa para estar junto ali, né? Eu não vejo questão, nesse caso, de eu mesmo anotar o nome do povo, como já aconteceu inúmeras vezes, entendeu? Então, assim, nós estamos aqui querendo trabalhar, querendo resolver um problema, né? Sejamos honestos. Até porque sempre foi assim, né? Sempre foram os 4 dias. Então, assim, é como se para a gestão fossem 4 horas a mais, né? Tipo isso. A gente tá... Pessoal, assim, eu acho que a reunião está bem estendida já. Eu acho que a gente tem algumas questões que a gente precisa respeitar. Eu acho que, assim, a busca do diálogo da parte de vocês, ela é riquíssima. Isso é algo que a gente precisa realmente respeitar. Existem questões também que envolvem as decisões que são as decisões da gestão do município. O gestor nos procurou nos dizendo, do jeito que está, eu não quero, vou descredenciar o município todinho,
do programa, eu não quero mais. Por quê? Porque os médicos, aí, sabe, apresentaram toda a situação de vocês para a gente. Essas questões e arranjos, elas dão certo até determinado ponto. Até surgir uma outra questão de um outro profissional, de uma outra situação que vai desarrumar isso e não vai dar mais certo. Então, assim, o respeito a isso que está acontecendo aqui, ele é muito grande da minha parte, e eu tenho certeza que da parte da doutora Sandra, do doutor Cláudio, é muito grande. Que bom que nós estamos tendo esse diálogo com vocês. Mas existem prerrogativas que são do gestor municipal. E o gestor municipal nos pontuou que ele não estava satisfeito da forma como as coisas estavam acontecendo. E vocês trouxeram vários subsídios aqui que nos dizem que há uma série de irregularidades no andamento da norma do programa dentro do município. Então, isso precisa ser regularizado. Regularizado. Como a doutora Sandra muito bem disse, a intenção não é prejudicar ninguém, mas nós não podemos, vocês mesmos, da forma como está o CNES de vocês estão produzindo prova contra vocês mesmos. Há quanto tempo vocês estão com esse vínculo? Coincidindo. Vocês já imaginaram se o programa desliga vocês e pede para vocês devolverem o recurso ao erário, por vocês estarem trabalhando em outro lugar e recebendo do programa? São situações que já ocorreram no Brasil. Então, esse nosso diálogo com vocês é para alertar vocês para regularizar essas situações. Regularizem essas situações para que não haja nenhum prejuízo para ninguém. Porque se o município de Missão Velha perder vocês como médicos, vai demorar aí 30, 40 dias para o programa repor os médicos que vai colocar de volta. Entendeu? Vai ter prejuízo, a comunidade vai ficar desassistida, entendeu? Então, assim, o que nós estamos buscando é tentar mostrar para vocês que as irregularidades, elas precisam ser sanadas. Os acordos, os ajustes, eles são prerrogativas da gestão municipal. Então, quando Luana diz assim, o horário noturno para a gestão não é bom. Então, quando o doutor Bruno Franco traz, olha, a gente tem essa possibilidade, tudo isso, Bruno, é sentar e conversar com a gestão. Mas se a gestão disser, não é positivo para mim, para o meu município, para o meu planejamento, para o meu olhar sobre a saúde do município, nós não temos para onde correr. Assim como se o município pedir para vocês fazer uma coisa que está fora da alçada de vocês, está fora da norma do programa. Então, quando vocês tinham a especialização, vocês tinham um dia de folga. E eu já vou encerrar minha fala. Vocês não têm mais essa folga. O Mais Médicos não tem folga mais, não existe mais folga no programa. Entendeu? E nem no Médicos pelo Brasil. Então, vocês têm que cuidar isso, de vocês estarem fazendo ainda uma mesma coisa, da mesma forma automática como era feita, há 3 ou 4 ou 5 anos atrás, quando já mudou. Não existe mais isso. Então, tudo isso é para chamar a atenção de vocês. O diálogo que a gente fez com a gestão foi também chamando a atenção para a gestão de que a responsabilidade para a questão do cumprimento de horário é da gestão, de fazer o horário, de determinar o horário, de monitorar o horário, tudo isso é da gestão. Então, todo esse nosso diálogo é para a gente deixar as coisas mais claras, mas quero sinceramente dizer para vocês que esse não deve ser o último. A gente continua aqui aberto para ouvir vocês, para dialogar com vocês, para dialogar com a gestão, para a gente ir tentando encontrar uma forma que fique bom para todo mundo, para que ninguém fique prejudicado. Entendeu? Essa é a minha fala. Professor, acho que o senhor quer falar, né? Eu vou me despedir também, assim, como eu falei, eu estou no programa há 13 anos e sempre, sempre, o nosso papel foi esse suporte,
orientar com a nossa experiência. A gente sabe, eu já tive um ex-aluno da faculdade que entrou na residência e teve que devolver dinheiro, e assim, não teve como ajudar, porque realmente a CGU bateu no CPF dele, ele já estava na residência, e foi esse caso que a gente teve, e eu lamentei por ele, né? Porque imagina você não estar preparado e ter que devolver 2 bolsas, foi o caso dele, porque ele entrou na residência e ninguém não teve o zelo de desligá-lo, então ficou duplo vínculo, né? Então, a gente tem casos que vocês não sabem, que a gente está expondo aqui, que acontecem por ser um programa federal, né? Então, acredito que o professor Cláudio vai também dar uma palavra e a gente deixa disponível, né, esse ambiente de comunicação, esse canal de diálogo, que vocês consigam também ter um canal de diálogo de forma respeitosa com a gestão. Eu acho que o gestor maior, que é o prefeito, ele precisa ser conquistado, ele está desacreditado. Eu acho que ele não desligou porque ele nos ouviu, ele já ia desligar, então nem ia ter essa conversa, não. Ele já ia realmente partir para desligar. Né? E vocês nem iam saber de nada, nem iam ser ouvidos, né? Porque ele também pode fazer isso, não quero mais o programa, né? Então, é mais esse momento de acolhimento, escuta, particularidades realmente tem que ser com a gestão municipal, né? E estamos aqui. Professor? Eu quero fazer minhas as palavras do Dr. Walter e da professora Sandra, muito assertivas, né? Apesar de sucinta, mas foram muito assertivas e exitosas. O que eu entendo é que o município está tentando fazer, ou reorganizar a saúde lá, e até onde eu vi, eu não encontrei nenhum arrepio à legislação. Ele está querendo cumprir à risca a legislação. Né? E tentar barganhar o legal, aquilo que está posto na lei, para beneficiar, né, as partes, é possível que se tenha problema. Eu digo sempre, é apto usar essa frase: o caminho do inferno é cheio de boas intenções. Né? Nesse momento, nós não podemos dar uma de Dante Alighieri. Né? Nós vivemos num país legalista que tem uma legislação, e eu deixaria o jeitinho, as coisinhas, os arranjos que podem trazer prejuízo pessoal para o médico, para os supervisores, para o tutor, para o Dr. Walter, né? Para outra esfera, e não essa. Né? Eu sugiro que vocês continuem o diálogo com o prefeito. Né? E até onde eu vejo, ele está tentando organizar dentro da legislação pertinente. Eu não vi nenhum desarranjo no que ele está tentando fazer. Né? Infelizmente, eu vou ter que sair. Eu tenho outra atividade aqui, né? Mas o diálogo é sempre importante, como a professora Sandra e o Dr. Walter comentou, nós estamos à disposição. Né? Então, o diálogo sempre é útil. Né? Um abraço para vocês e espero encontrá-los em outro momento. Alguém mais? Jaciara. Boa noite a todos. Apesar de eu não estar com a imagem, né, exposta, mas eu estava presente na reunião e eu fico à disposição para a resolução da questão com os meus médicos. Pronto, pessoal. Então, a gente vai ter que encerrar. Eu espero que o que a gente colocou aqui para vocês tenha agregado, né, informações, e desejar a vocês boa noite, que Deus ilumine cada um, né? Que cada um consiga encontrar uma solução que seja boa para vocês também, mas tendo essa conversa com o município. Muito obrigado. Antes de comer aqui, colegas, eu queria agradecer essa disponibilidade da gestão, tanto da gestão municipal, das meninas, quanto da gestão dos programas, tá? E é isso, acho que a gente... O próximo passo agora é ter mais diálogo com a gestão municipal para esse
né? Assim, no sentido bom, no sentido positivo, que a gente consiga ponderar e ter as melhores soluções cabíveis, né? Na medida do possível, da legalidade. Uma boa noite também. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Vérgio.